Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, é para mim um privilégio transmitir, em nome da bancada do Partido Social Democrata, estas palavras de reconhecimento pelo seu esforço, pelo seu sentido de serviço público, pela sua persistência e, sobretudo, pela forma leal como se conduziu durante o tempo que connosco privou na Assembleia da República. Creio que o Sr. Deputado foi sempre, desse ponto de vista, um exemplo de lealdade, de afabilidade no trato, de solidez nas amizades e que, desse ponto de vista, é o epítome de um parlamentar exemplar. E, portanto, eu quero, desde logo, a título pessoal e em nome da bancada do Partido Social Democrata, dirigir-lhes as maiores felicidades, lançando-lhe o repto para que persista na vida pública, nesse sentido de serviço, em dossiês tão importantes como aqueles que se têm empenhado, seja o 5G, seja as alterações climáticas, as energias renováveis, entre outros, que são essenciais para o futuro do país, mas também da humanidade. Espero que, nesse caminho, seja sempre bem-sucedido e que, seja nas disputas autárquicas ou nas disputas legislativas, sempre tenhamos em si um fiel competidor, um homem de grande lealdade, sempre competente e ao serviço do interesse do país. Receba, por isso, toda a minha amizade, o nosso reconhecimento e um grande, grande abraço. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira pregou-me aqui uma partida porque, onde vi o tema da sua declaração política, transição climática, transição energética, veio-me aqui surpreender com outra transição. Especialmente porque me impede de dizer aquilo que vou dizer no contexto não de despedida, que é quando as pessoas mais facilmente sacam dos elogios e das palavras fáceis. Gostava de o ter feito, portanto, noutro contexto, mas a partida que me pregou obriga-me a fazê-lo agora. Não tenho muito tempo de Parlamento e dentro desse pouco tempo nem sequer foi todo passado com a sua companhia, mas habituei-me a ver, dentro das muitas diferenças que fomos registando nas nossas opiniões, um homem de coragem, um homem de grande frontalidade, um homem sempre capaz de cooperar naquilo em que nos entendíamos e, obviamente, com um trato pessoal do melhor que eu tenha encontrado. E, portanto, eu não sei onde é que as curvas da vida nos vão levar e se voltam a cruzar. Espero que sejam na vida pública ou na vida política ou noutras coisas ainda mais importantes e, portanto, à semelhança do deputado Cristóvão Norte, não lhe vou perdoar a partida que fez, mas vou-lhe deixar um enorme e forte abraço, desejando todas as felicidades na sua carreira. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Silva, do PEV. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, desejar-lhe todo o sucesso na vida profissional e pessoal, porque penso que continuará muito caminho daqui para a frente. Mas, indo ao assunto que nos traz aqui e que o CDS trouxe, referir que é um assunto pertinente, que o PEV está ligado há muitos anos e naquilo que podemos ver não há plano ou programa que não aborde a transição energética, a transição digital.
A pandemia serviu de pretexto para acelerar o processo de digitalização, ultrapassando etapas pouco consolidadas e geograficamente assimétricas, e foi excluindo inúmeros cidadãos, nomeadamente os mais velhos, e negando acesso a outros, seja pela falta de recursos económicos e de equipamentos, como ficou evidente com o ensino à distância, prejudicando mais os alunos que vivem nas áreas de baixa densidade do interior do país, onde escasseia o investimento público. Até os idosos podem estar a ser prejudicados neste plano de vacinação por viverem em locais onde a transição digital ainda não chegou. Tão ou mais importante que os equipamentos, o cerne da transição digital passa pelo acesso universal à internet. Todavia, sem uma empresa pública estratégica como a APT, é meio caminho para a digitalização prejudicar mais cidadãos e muitas pequenas empresas que já de si sentem os custos da interioridade. Todos nos recordamos da atrapalhada que foi a migração para o TDT, em que o interesse público e das populações foi sobreposto aos interesses das operadoras. A transição digital que se preconiza está intrinsecamente ligada e depende da eletrificação da sociedade. A transição energética pode ser um contributo importante para o ambiente, descarbonização e combate às alterações climáticas. Todavia, este caminho não pode ser seguido de forma aleatória, sem planeamento e ignorando outro fator importante que passa por escamotear que a própria digitalização da economia exige um consumo energético muito maior e exigindo soluções de produção e de armazenamento que vão conduzir à pressão sobre os recursos minerais, como é o caso do lítio. Na transição energética, tão importante como reduzir o consumo de combustíveis fósseis, é essencial dirigir medidas e políticas para a eficiência energética e para a própria redução do consumo de energia. E é sobre estas questões... Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, e é sobre estas questões que gostaria de ainda ouvir o Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Deputado Inês Sousa Real do PAN, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Deputado, evidentemente que, para além do tema que nos traz aqui hoje, não posso deixar de lhe expressar os melhores votos de sucesso pessoal e profissional. Como todos sabem, há um fosso ideológico entre nós, são muitas as causas fraturantes, mas o Sr. Deputado teve sempre a honestidade de debater ideias e não pessoas e, portanto, espero que leve também deste debate que aqui tivemos a oportunidade de fazer ao longo dos tempos e também na Assembleia Municipal, uma maior sensibilidade também para as nossas preocupações, nomeadamente para a causa animal, e que se junte não só à transição energética e à transição ambiental, uma transição também para um novo paradigma de respeito perante os mais seres. E em relação àquilo que é o tema que também nos trouxe aqui hoje, um tema muito caro ao PAN, não posso deixar também de aproveitar para o questionar relativamente àquela que é uma necessidade de haver um maior reforço daquela que é a informação partilhada, nomeadamente no âmbito do 5G, que é uma matéria que lhe é muito cara e que muitas das vezes os estudos, e chegámos a essa conclusão ao nível das várias reuniões que tivemos na Comissão de Economia, não serem partilhados com as restantes forças políticas. Imagino que seja uma sensibilidade que tem e que também de alguma forma reforce esta importância, como também na transição digital, que deve ser uma aliada do combate às alterações climáticas e de proteção ambiental. O Governo tem tardado de facto em executar aquela que é a necessária transição digital e, portanto, Sr. Deputado, gostaríamos também de perceber na sua perspectiva e naquele que foi o tema que trouxe hoje, se de facto estará ou não disponível para, ainda que num outro desafio da sua vida, mas estando aqui hoje a representar o CDS está disposto a acompanhar aquela que é a visão do PAN quanto à necessidade de acelerarmos a transição, nomeadamente ambiental, porque este tem que ser um dos eixos de atuação do Plano de Recuperação e Resiliência que tão falado tem sido e não pode de facto ser apenas um mero apêndice daquilo que são as preocupações em matéria socioeconómica, porque é sem dúvida o desafio das nossas vidas. E concluo, Sr. Deputado, desejando-lhe mais uma vez a melhor sorte e os melhores sucessos para a sua vida pessoal e profissional. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a partilha que fez connosco nesta última intervenção. Julgo que foi muito feliz na escolha do tema, a discussão sobre aquilo que são os grandes desafios do país, do mundo, da Europa, de alguma maneira a transição digital e o combate às alterações climáticas, reflete aquilo que deve ser a nossa função enquanto políticos. Ou seja, o que quero dizer com isto é que, de alguma maneira, o que está em causa quando se fala em transição digital não é a tecnologia,
e o que está em causa quando se fala em combate às alterações climáticas não é apenas a natureza, são as pessoas. E essa é a função dos políticos, é batalhar, trabalhar pela felicidade das pessoas. E, de alguma maneira, a sua intervenção traduz isso mesmo, traduz aquilo que tem sido o seu comportamento nesta Assembleia e não posso deixar, em nome do Grupo Parlamentar, de o felicitar. De o felicitar pela forma como fez o combate político, de o felicitar por aquilo que já alguém disse aqui, de trazer para o combate político o combate das ideias, o combate dos argumentos, independentemente de estarmos separados do ponto de vista daquilo que pensamos sobre o que deve ser a organização da sociedade, do que deve ser a organização do nosso país. Apesar de tudo, houve sempre esta lealdade, houve sempre o combate em termos dos argumentos e não o combate pessoa a pessoa, que isso na verdade não interessa nada para aqueles que votam em nós e que esperam de nós que lutemos por eles e lutemos pela sua felicidade. Termino dizendo, basicamente, que faço votos, também em nome do Grupo Parlamentar, mas em nome pessoal também, que tenha tudo de bom daqui para a frente, seja do ponto de vista autárquico, seja legislativo, como alguém já disse, e nos seus projetos pessoais, que corra tudo bem e que seja bastante feliz. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, cumprimentá-lo pela sua declaração política, também pelo tema que nos traz, a transição digital, a transição energética, que de facto são os desafios dos nossos tempos, sem dúvida nenhuma, mas também nessa nota, e considerando também que é a sua intervenção de despedida, são desafios onde de facto o debate parlamentar e o debate ideológico mais se distancia provavelmente entre os nossos dois partidos, mas de facto é mesmo assim que se constrói país, é mesmo assim que se constrói debate político, com o confronto dessas ideias, porque de facto referiu aqui algumas matérias como sendo a transição climática, a transição digital, a digitalização da economia, mas aí de facto sempre estivemos e creio que vamos continuar a estar de lados opostos, mas sempre fazendo o debate como ele deve ser feito, de forma franca, de forma honesta e de forma também muito frontal, e isso obviamente que é muito salutar e é isso que traz também qualidade à nossa democracia e, portanto, deixar um último desafio relativamente a estas mesmas matérias. Sabemos que, e disse na sua intervenção, que há determinados desafios que não se coadunam com a diferença entre esquerda e direita. Com certeza compreenderá que discordo bastante dessa afirmação, porque de facto, quando olhamos para a questão da transição climática, da transição energética, da forma como nós olhamos para a transformação da economia nestes aspectos, do ponto de vista da esquerda e da direita, há formas muito diferentes, de facto, de o fazer e de o investimento público ou o investimento privado ter aqui um papel e, portanto, lançava-lhe este último desafio nesta sua última intervenção, agradecendo, obviamente, os cumprimentos que me dirigiu e também da parte do Bloco de Esquerda desejar todas as felicidades para o seu futuro caminho. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Para nós é uma experiência evidente e uma realidade cotidiana pensarmos que a Assembleia da República é um espaço de debate, um espaço de combate, um espaço de confronto, mas também espaço de trabalho conjunto no serviço público. E, verdade seja dita, levamos já daqui algumas horas valentes de trabalho conjunto no quadro também desse confronto de ideias, de propostas, de opções políticas e, ao contrário do que alguns possam tentar fazer crer, isto evidentemente não é tudo a mesma coisa. Isto não é tudo a mesma coisa, isto não são palmadas nas costas de manhã e gritarias à tarde. Há uma seriedade no trabalho e no debate político que nós valorizamos muito e como sabe que tem sido, e sabem os senhores deputados, tem sido nosso apanágio pautarmos por uma postura de respeito institucional, lealdade parlamentar e disponibilidade para um trabalho conjunto em torno das melhores soluções para o país. Aquilo que nós procuramos, e pensamos que temos essa experiência com o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, e sabe que o PCP nestas coisas é particularmente avesso a palavras de circunstâncias e a registros menos conformes com o espaço
do plenário da Assembleia da República e com as tarefas e as funções que desempenhamos, mas é importante assumir as ideologias, assumir as opções que defendemos, que preconizamos e que representamos nesta Casa. E não estamos divididos entre os que têm ideologia e os que a não têm. Importa sublinhar isso num quadro de respeito institucional, como dizia há pouco, de respeito mútuo e de conhecimento e da verificação de que, precisamente no tema que nos trouxe, das comunicações, das transições todas que aqui referiu, do 5G, estamos, precisamente em campos opostos, em relação às políticas económicas que preconizamos. Não temos tempo, e o Sr. Presidente já me vai fazer sinal para terminar, não temos tempo para, neste quadro, retomar esse aprofundamento, mas pode o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira acreditar que é inteiramente sincero da nossa parte, que este voto, este desejo de felicidades pessoais, quanto às outras, não sei se poderá ir tão longe, mas que será naturalmente uma palavra também de reconhecimento e de valorização por estes debates que temos vindo aqui também a realizar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura do Chega, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Começo por felicitar o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira e antes de saudar e de deixar uma nota também de agradecimento pessoal e político, gostava de facto frisar que na última intervenção que fez nesta Câmara não podia ser melhor o tema escolhido e é um tema em que de facto se une a alguns, unirá muitos mais à direita, de que uma das grandes falhas que este Governo tem tido é precisamente a transição digital e por isso foi uma excelente temática para a última intervenção. Gostava de saudá-lo pelo trabalho que conheci, que já conhecia como autarca, encontrámos-nos noutras lutas, noutros municípios. Saudá-lo pelo respeito que sempre teve, pelo respeito que em termos de, não só pessoais, de uma ligação que já existia, mas também do reconhecimento da especificidade política de cada um dos partidos, do Chega e do CDS, que mantiveram sempre nesta Câmara excelentes relações. E o deputado João Gonçalves Pereira também contribuiu para isso. Estou em querer, Sr. Deputado, que os elogios que hoje ouviu de toda esta Câmara, e que eu estou certo que no dia em que sair não ouvirei, mas fiquei reconhecido que é sinal de um consenso pessoal e político, de um trabalho, embora eu esteja convencido também que só daqui a muitos anos abandonarei esta Câmara também, só para que não fiquem já a pensar que seria tão rápido assim, e deixá-lo com a certeza, deputado João Gonçalves Pereira, de que depois de ouvir tudo o que ouvimos, calma, ainda vai demorar 30 anos até eu sair daqui, pelo menos, deixar-lhe a certeza de que com os elogios que ouvimos do Bloco de Esquerda até ao Chega, há uma coisa que o Sr. Deputado pode ter a certeza: deixou um trabalho digno de registro, deixou um trabalho digno de reconhecimento pessoal e deixou sobretudo aqui também muitos amigos que se prolongarão para lá das paredes desta Câmara e para lá das paredes do Parlamento. Desejo-lhe muita sorte, no meu caso desejo-lhe sorte pessoal, mas também política, porque muitos dos combates do CDS são também os combates que nós travamos no Chega, e desejo que nos próximos combates seja digno de sucesso. Portugal precisa, Lisboa precisa, e acho que a democracia fica a ganhar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, na vida política, e sabe isso melhor que eu, nunca há uma última vez. As suas qualidades pessoais e políticas dão-lhe o estatuto de um grande deputado e um grande parlamentar. Isso foi visível nos elogios aqui revelados por todas as bancadas. E desejar-lhe todas as felicidades pessoais e políticas e dizer-lhe que terminou com uma grande intervenção. E é uma grande intervenção, e foi uma grande intervenção, porque falou de futuro. E eu só disso só posso concluir uma coisa: que o futuro o trará de volta. O Sr. Deputado João Gonçalves Pereira tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por agradecer as palavras do Sr. Presidente, dos diferentes deputados, Cristóvão Norte, João Coutinho Figueiredo, a Mariana Silva, Inês Sousa Real, Carlos Pereira, Isabel Pires, Bruno Dias. E, portanto, agradecer as diferentes intervenções que aqui tivemos
e fico sinceramente reconhecido por cada um de vós, independentemente das diferenças, e as diferenças são muitas, claro que são, e acompanho aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias aqui disse, mas se o fizermos com convicção que estamos a defender o nosso país e o nosso povo, e estamos todos, e aí não há uns que estão mais e outros estão menos, poderemos ter seguramente também um país melhor. Não queria, já agora só, a propósito da partida, dizer ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo que eu faço aqui uma transição liberal. E a transição liberal foi a tal saída do Parlamento e, portanto, peço desculpa pela partida, mas não era intencional. Quanto aos temas aqui em debate e à minha intervenção, e não queria fugir a isso, a transição digital e a transição energética, claramente que são os maiores desafios que nós temos na nossa sociedade, que tem o Parlamento e tem o próprio Governo. Nós só nos conseguiremos afirmar se nós pudermos dotar as nossas empresas e a nossa indústria nessa mesma transição. E para isso o Parlamento tem que estar preparado para legislar e para encontrar formas de ajudar, de flexibilizar precisamente nessa mesma transição. Quando nós falamos das alterações climáticas, temos de ter consciência que estas alterações põem em causa a existência humana. Eu li a semana passada, este fim de semana, o livro do Bill Gates, que recomendo a todos, os gostarão mais ou menos, mas havia um exemplo que me chocou. O mundo consome 15 mil milhões de litros de petróleo por dia. E baratos. Custa menos do que um litro de Coca-Cola. Isto significa que o país, o mundo, tem que apostar nas energias renováveis. E tem que ser massivamente, porque só massivamente é que nós conseguiremos com isso ter energia barata. E, portanto, nós temos vários desafios. Eu ouvi, claro que a questão animal também é relevante e é importante e o CDS não tem complexos em relação a ela. Agora, a inovação, a tecnologia tem que estar de braço dado também com o ambiente. Esses são os grandes desafios do país. Quanto a isso, eu não tenho a mais pequena dúvida sobre isso. Não quero abusar nesta intervenção, mas queria só deixar apenas uma última nota. Nós temos aqui espaços, o Parlamento são espaços de confronto, de divergência. Eu peço desculpa se alguma vez me estiquei com algum de vocês, mas também alguns de vocês também se esticaram comigo e, portanto, entre o deve e o haver, a coisa deve estar equilibrada. Mas há uma coisa que nós assistimos no mundo autárquico e não assistimos tanto aqui no Parlamento. Eu tenho a experiência autárquica, que é a política de compromisso. É fácil chegar a compromisso muitas vezes nas autarquias. Vamos todos fazer um esforço aqui no Parlamento. É o desafio que eu também vos deixo. Um esforço de compromisso. Porque esse compromisso é bem visto lá fora. Isso ajuda a melhorar o nosso país. Apenas uma última nota, porque me esqueci de fazer referência a um grande deputado, alguém que eu tenho um enorme carinho, que é o António Topa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, e as maiores felicidades.